Primeiro a Páscoa, depois a morte do Papa Francisco, e eu tô aqui pensando como é que essas coisas têm alguma ligação do ponto de vista da política. E na minha análise elas têm, eu achei por bem compartilhar isso com vocês, para que a gente refletisse juntos, né? Primeiro, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, filho de Deus, de Maria, né, é morto, executado, não por gays, por lésbicas, por trans, não por pessoas em situação de rua, não por defensores do clima, dos direitos humanos, não por pessoas do movimento Sem Terra, Tem Teto. Não. Jesus de Nazaré, ele é executado, torturado, morto por líderes religiosos, por homens poderosos e influentes da religião e da política da época. Esses homens não estavam muito felizes com as mudanças que estavam sendo propostas por Jesus, porque estes homens ganhavam dinheiro e se alimentavam da fé das pessoas e da necessidade de que elas pagassem para terem os seus pecados perdoados. Quando Jesus estava ensinando que bastava crer em Deus, bastava perdoar para ser perdoado, entre tantas outras coisas. E isso era perigoso para aqueles homens. Então aqueles homens organizaram, arquitetaram e mataram, torturaram e perseguiram Jesus Cristo, né? O Papa Francisco, representante da Igreja Católica, é um homem que a gente precisa entender, representava uma igreja que tem suas tradições, seus valores, suas crenças, e aqui eu não quero entrar no mérito das crenças e dos valores da Igreja Católica, mas eu quero dizer que mesmo representando uma instituição com valores e etc., o Papa Francisco foi um ponto fora da curva. Primeiro, o primeiro Papa latino-americano, e segundo, porque ele passava e transmitia uma mensagem de inclusão, de amor, de respeito, do fim à guerra na Palestina, né, de defesa do clima, e valores que para nós são valores humanos importantes e que são contrários aos valores que estão querendo ser implementados de um tempo para cá com o aumento do fascismo e do fundamentalismo no mundo, né? O Papa Francisco dizia que a igreja não poderia excomungar, apedrejar, amaldiçoar uma pessoa por ser gay, por ser trans, por ser da comunidade LGBTQIA+, ou que a guerra poderia ser justificada por Israel. Não, o Papa defendia outros valores. Era uma pessoa, um ser humano que tinha um valor, né, que tinha uma crença, uma índole muito boa e positiva, né, no que diz respeito a respeitar a diversidade, o outro, e a temas que são tratados como... Enfim, né? Tem tantos nomes que são tantos adjetivos, mas isso não importa agora. O que importa é, esse Papa morre em um momento onde a extrema-direita vem tentando ganhar força cada vez mais, e agora começa-se, então, uma disputa pela igreja para que o sucessor do Papa Francisco seja alguém que represente não os valores de amor, de perdão, de inclusão, de respeito defendidos por Francisco, mas que represente exatamente os valores, por exemplo, defendidos pelo governo americano de Donald Trump. Exatamente. Que o Papa possa reforçar e legitimar através da igreja, que não deveria, inclusive, se intrometer na política, mas isso é só uma teoria, porque sempre esteve embrenhado uma coisa com a outra, né? Mas para que esse Papa não represente os valores cristãos ou os valores de Jesus, mas que eles possam voltar a representar os interesses e os valores dos executores, dos assassinos de Jesus. Exato, exato. Então, para mim, é aí que nasce a conexão. É aí que nasce uma análise do quanto nós vamos precisar estar vigilantes e tomar cuidado, porque vem o conclave aí, a escolha do novo Papa, a fumaça preta, papapá, para saber o que vai refletir. O que esses cardeais, que são o conselho ali, o colegiado que faz a escolha do novo Papa, vai escolher. Quais valores? Qual será a mensagem, o recado? Então, vamos prestar bem atenção no que vai acontecer agora. No qual guinada, porque eu já vi umas coisas, né, ainda é muito recente, etc. Mas pelo pouco que eu vi, já há inclusive uma disputa política muito forte para que o sucessor possa representar os valores retrógrados, nem conservador, mas retroagir um caminho que a igreja estava abrindo agora com o Papa Francisco. Claro, muito tímido, um caminho, mas um caminho importante. E a gente precisa reconhecer as coisas que são importantes. Então, assim, né, a ressurreição de Cristo, morto, torturado, violentado por aqueles que eram líderes e poderosos, a morte do Papa Francisco, odiado também por poderosos e alguns líderes religiosos, e a sucessão
do Papa Francisco, ligada não aos valores defendidos nem por Cristo e nem pelo Papa Francisco, mas aos valores defendidos pelos assassinos, algoz e torturadores de Jesus Cristo, que é a intolerância, que é o ódio, que é o dinheiro acima de tudo, que é a prosperidade individual, né? Que são esses os valores que essa gente defende e que eram esses os valores que os sacerdotes defendiam, inclusive induziam as pessoas a acreditarem, né? Porque Jesus não foi torturado num quarto escuro ou numa sala do doicode. Jesus foi torturado à praça pública, à luz do dia, com uma multidão que o seguiu e que disse: solte Barrabás e mate, crucifique Jesus Cristo. Então, assim, só pra gente refletir um pouco sobre essa ligação política entre as coisas, mas também pra gente tomar cuidado e estar alerta sobre qual nova onda de retrocesso, de ódio, de conservadorismo se levantará contra as nossas existências e a gente precisará lutar.